Imagine se partes inteiras da história, mantidas em segredo por décadas, começassem de repente a emergir com provas concretas. Revelações que não apenas completam lacunas do passado, mas que forçam o mundo a repensar tudo o que acreditava saber. Foi exatamente isso que aconteceu com a descoberta de um bunker nazista oculto na Argentina, e de uma complexa rede de túneis subterrâneos conhecidos como Hohlgangsanlagen. A escala da revelação foi tão impactante que deixou especialistas e curiosos em estado de choque. E a descoberta número 1 é simplesmente inacreditável. Veja só esse exemplo. Uma pistola Luger alemã. Não é qualquer arma. Esse tipo de armamento não era distribuído para soldados comuns. Era reservado para oficiais ou tropas de elite. Isso nos diz algo crucial. Os homens que passaram por ali sabiam exatamente o que estavam fazendo. E é exatamente isso que veremos nesse vídeo. Então fique ligado para não perder nenhum detalhe. Mas antes de começarmos, já deixa seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Número 11. Bunker nazista secreto na Argentina. Em maio de 2008, uma escavação despretensiosa na areia ao longo da costa oeste da Dinamarca, perto de Hovig, virou o sonho de qualquer entusiasta da história. 2 garotos de 9 anos, atentos, encontraram um balde despontando nas dunas, levando a uma descoberta de fazer qualquer arqueólogo morrer de inveja. 4 bunkers nazistas da Segunda Guerra Mundial, escondidos sob a areia por inacreditáveis 6 décadas. Tommy Casso, eletricista e entusiasta de história nas horas vagas, mal podia acreditar em sua sorte. Ao descrever seus primeiros passos lá dentro, disse que parecia estar entrando no coração de uma pirâmide, com múmias por todos os lados, e que tesouro era aquele. Esses bunkers eram verdadeiras cápsulas do tempo, com camas, cadeiras e todo o conforto mundano da vida de um soldado, como meias e roupas íntimas. Porque nem mesmo os soldados escapam do dia da lavanderia. Eles encontraram de tudo, de latas, enferrujadas e frascos de remédio, ECA, tratamentos contra gás mostarda, a garrafas de refrigerante e livros. Imagine encontrar selos com o rosto de Hitler simplesmente jogados por aí. Sem falar em chaves e martelos que talvez tenham sido usados pela última vez por algum Hans, já em descanso eterno. Jens Andersen, curador do Museu Hans Thom, especializado em fortificações nazistas, ficou pasmo com a descoberta. Dos cerca de 7.000 bunkers construídos pelos nazistas ao longo da costa oeste da Dinamarca, encontraram um totalmente mobiliado. Isso é inédito na Europa, tornando essa descoberta uma visão única do passado. A notícia atraiu multidões, milhares de pessoas da Dinamarca e da Alemanha. Visitas guiadas conduziam os curiosos por dentro desses apertados bunkers de 20 metros quadrados, que um dia abrigaram 9 soldados e um comandante. E o burburinho era sobre se esses artefatos da guerra deveriam ser preservados como sítios históricos ou eliminados. O morador local, Mogen Skok Hansen, não queria nem ouvir falar em mantê-los, horrorizado com a ideia de transformá-los em atrações turísticas. Por outro lado, Ole Becker achava essencial preservá-los, comparando a descoberta ao túmulo de Mey Tutankhamon. No centro de conservação do Museu Ilgad, o curador Gert Nebrich se maravilhava com o estado de preservação dos objetos. Acontece que as condições frias e escuras dos bunkers funcionaram como um enorme vácuo, mantendo a história cuidadosamente empacotada, só esperando para ser redescoberta. Número 10. Toca do Lobo, na Polônia. Você pensaria que um lugar chamado Toca do Lobo sairia direto de um conto de fadas sombrio, certo? Bom, não exatamente. Mas não falta história obscura e mistério. Escondido nas profundezas das florestas da Masúria, perto da vila de Giervoz, na atual Polônia, esse quartel militar secreto foi o centro de operações de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Construído em 1941 para a assustadoramente batizada Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética, o local foi escolhido por sua localização quase impossível de ser detectada. Avançando para o pós-1945, a guerra acabou e a Toca do Lobo foi abandonada, deixada à própria sorte contra o tempo e o clima. Durante muito tempo parecia que a história ia simplesmente esquecer o lugar, até que o governo polonês resolveu limpar mais de 54.000 minas terrestres deixadas na área. Fala de trabalho perigoso. Só no início dos anos 1990, após o fim do comunismo na Polônia,
é que as pessoas realmente começaram a desenterrar as camadas dessa cebola histórica. Historiadores e arqueólogos colocaram seus chapéus de Indiana Jones e enfrentaram as ruínas cobertas por vegetação para mapear bunkers, quartéis e talvez até alguns esconderijos secretos. A trama engrossa em 2024, quando a Fundação Lightbrow, de Gdansk, escava algo assustador. Não era um tesouro, mas 5 esqueletos humanos sob o antigo alojamento de Hermann Göring, um dos principais oficiais nazistas. O grupo incluía 3 adultos, um adolescente e, de partir o coração, um bebê. E detalhe: sem mãos, sem pés, sem roupas, nenhum item pessoal. Apenas estranhas pedras em formato de raio ao lado de cada corpo. Fósseis de criaturas parecidas com lulas, chamadas belumnoides. Promotores poloneses quebraram a cabeça tentando entender se havia ali um crime ocorrido há muito tempo. Mas os esqueletos estavam tão deteriorados que nem Sherlock Holmes teria material para trabalhar. O caso foi encerrado em março de 2024, com mais perguntas do que respostas. Hoje, a Toca do Lobo atrai os curiosos e os corajosos, com quase 300 mil visitantes por ano, segundo dados de 2019. O Distrito Florestal de Srokowo está até modernizando o local, com novas acomodações e exposições históricas. Número 9. Auschwitz. Em 27 de janeiro de 1945, às 15 horas, soldados da 301ª da Divisão de Fuzileiros do Exército Vermelho Soviético avançavam pela neve. Eles faziam parte do CCC do Exército da URSS, em plena ofensiva da Segunda Guerra Mundial. Mal sabiam que estavam prestes a descobrir Auschwitz, um nome que ecoaria em horror por gerações. Ao entrarem, a cena era indescritível. Cerca de 7.000 prisioneiros, sombras de quem já foram um dia, mal se agarrando à vida. Eram, em sua maioria, adultos de meia idade e crianças que nem idade para dirigir tinham, se isso ajuda a imaginar. O inventário macabro que descobriram em seguida era de arrepiar. 600 corpos sem vida expostos, 370 mil ternos masculinos, 837 mil peças de vestuário feminino e 7 toneladas de cabelo humano. Parecia um pesadelo saído de um shopping macabro. Mas não, era real. Agora, voltando um pouco no tempo. Antes da chegada dos soviéticos, os nazistas haviam forçado cerca de 60 mil prisioneiros a marchar até a morte. Imagine caminhar por horas, dias, no frio cortante, faminto, com o risco de levar um tiro, se não conseguisse acompanhar. Brutal é pouco. O choque no rosto dos soldados dizia tudo. Até o general Vasily Petrenko, um veterano calejado pelos horrores da guerra, ficou atônito. Disse que o ódio que os nazistas tinham por aqueles prisioneiros esqueléticos, que mal pareciam humanos, superava tudo o que já havia testemunhado. Mas, em meio ao horror, brilhou uma fagulha de humanidade. Os soldados se uniram à Cruz Vermelha, polonesa, para distribuir comida e cuidados médicos. Hospitais do Exército Vermelho acolheram cerca de 4.500 sobreviventes. Uma pequena luz de esperança no meio do caos. Número 8. Bateria Maze, na França. Em 2004, o historiador militar britânico Gary Stern fez uma descoberta incrível. Tudo graças a um mapa antigo que conseguiu. Não era um mapa qualquer, mas um exemplar militar da Segunda Guerra Mundial, que marcava uma área próxima a Grand Camp Maze, na Normandia, França, como zona de alta resistência. E como qualquer bom historiador, Stern ficou curioso. Ao visitar o local indicado, encontrou algo que era o sonho de qualquer amante da história. Escondida sob camadas de vegetação densa, estava a perdida Bateria Maze, um complexo de artilharia alemão significativo da Segunda Guerra Mundial. Não, era apenas 1 ou 2 canhões antigos. Estamos falando de estruturas de concreto substanciais, adormecidas sob um manto verde por mais de 60 anos. Determinado a ir mais fundo, literalmente, Stern comprou o terreno e arregaçou as mangas para uma escavação monumental. A equipe desenterrou uma vasta rede de bunkers, plataformas de armas e mais de 2 quilômetros de trincheiras, e encontraram um hospital subterrâneo completo, com suprimentos e equipamentos médicos. Um verdadeiro prêmio histórico. Esses achados não eram apenas relíquias velhas. Eles forneceram insights valiosos sobre as operações diárias e a importância estratégica da bateria.
Descobriu-se que a bateria Maze teve papel crucial nos desembarques do dia D, em 6 de junho de 1944. Mesmo assim, sua localização exata havia se perdido na história após a guerra, envolta em obscuridade, até a impressionante descoberta de Stern. Em junho de 2006, a bateria Maze abriu suas portas ao público após uma grande restauração. Hoje, visitantes podem caminhar por extensas trincheiras e explorar bunkers que um dia fervilhavam de estratégias e segredos de guerra. É uma experiência tangível que conecta o presente com momentos cruciais da Segunda Guerra Mundial. E pensar que todos esses segredos estavam lá, esperando para contar suas histórias a quem estivesse disposto a ouvir. Número 7. Bunker gigantesco de submarinos da Segunda Guerra Mundial. Na metade da década de 1980, Hamburgo, Alemanha, trouxe à tona um pedaço inesperado da história quando 3 submarinos alemães da Segunda Guerra Mundial, U-2 von Willy V, U-3004 e U-355, foram descobertos sob um estacionamento aparentemente comum. Esses submarinos não estavam apenas estacionados ali para uma fuga rápida. Eles estavam sepultados nos escombros do Bunker Elbe II, uma fortaleza maciça, projetada para proteger a temida frota de submarinos da Alemanha contra os incessantes ataques aéreos dos aliados durante a guerra. E o que dizer sobre o Bunker Elbe II? Bem, situado firmemente às margens do rio Elba, esse gigante foi projetado como um refúgio seguro para submarinos, onde essas máquinas mortais podiam ser construídas e mantidas longe de olhos curiosos e das bombas persistentes. Conforme a Segunda Guerra Mundial se aproximava do fim, em 1945, esse bunker tornou-se um esconderijo recorrente para submarinos tentando escapar dos ataques aéreos cada vez mais frequentes. No entanto, o papel do bunker como refúgio foi de curta duração. Em 8 de abril de 1945, um ataque aéreo em grande escala fez com que parte significativa do teto do bunker desabasse. Esse revés transformou o bunker em um túmulo de concreto para os submarinos ali presos. Após a guerra, as autoridades consideraram arriscado e extremamente complicado desmontar a estrutura. A solução? Encher tudo com cascalho e concreto, transformar o local em um estacionamento e deixar a história repousar. Avançando para a década de 1980, pesquisadores dedicados como Jack P. Malman Showell, Wolfgang Hirschfeld e Walter Klutz vasculharam arquivos e seguiram pistas até esse capítulo esquecido da história naval. A dedicação deles retirou as camadas do tempo, revelando esses submarinos ocultos e oferecendo um vislumbre das medidas extremas tomadas durante a guerra para proteger ativos tão valiosos. Número 6. La Coupole. Deixe-me te levar rapidamente, de volta no tempo ao norte da França, onde algo ao mesmo tempo assustador e fascinante está escondido. La Coupole. Esse bunker subterrâneo não era um simples depósito qualquer. Construído pela Alemanha nazista entre outubro de 1943 e julho de 1944, ele foi projetado para lançar foguetes V2, mísseis gigantes projetados para atingir Londres. Os alemães não escolheram Saint-Omer por acaso para seu megaprojeto. O local era perfeito, perto do Canal da Mancha e bem posicionado ao longo de linhas férreas para garantir o abastecimento contínuo de foguetes e suprimentos. No entanto, apesar de sua fachada ameaçadora e localização estratégica, La Coupole nunca entrou em operação. Bombardeios incessantes dos aliados e os avanços após o dia D impediram qualquer lançamento. Avançando para tempos de paz. O que fazer com uma enorme cúpula de concreto apenas ocupando espaço? Transformá-la em um museu, é claro. A partir dos anos 1980, começou-se a trabalhar na transformação dessa relíquia de guerra em um centro de conhecimento. Oficialmente inaugurado em 1997, La Coupole hoje apresenta exposições sobre a ocupação alemã, os detalhes técnicos da tecnologia de foguetes e o amplo contexto da Segunda Guerra Mundial. E tem mais. Em 2012, foi adicionado um planetário 3D que permite aos visitantes alcançarem as estrelas, conectando a tecnologia de foguetes históricos com a exploração espacial moderna. É um toque único que une passado e futuro. Tudo sob uma imensa cúpula de concreto com 77 metros de diâmetro e 5,5 metros de espessura. Então, na próxima vez que estiver na França, por que não visitar La Coupole?
É uma aula de história com uma pitada de aventura interestelar. Número 5. O Blockhaus de Perlec. Situado perto de Saint-Omer, no norte da França, é um colosso remanescente da ambição nazista durante a Segunda Guerra Mundial, que poderia ter reescrito os livros de história de uma forma sombria. Construído entre março e setembro de 1943 pela Alemanha nazista, esse gigante foi batizado com o codinome Kraftwerk Nordwest, ou Usina Noroeste, se preferir uma tradução menos ameaçadora. Mas não era um bunker qualquer. Foi projetado para ser um shopping center de mísseis, preparando mais de 100 foguetes V2 para ataques diários a Londres. Sim, até 36 lançamentos por dia estavam planejados. Localizado estrategicamente a cerca de 200 quilômetros de Londres, estava longe o suficiente para escapar do alcance dos canhões navais e bem protegido por uma cadeia de colinas ao norte. Porque ali? Ele se encontrava no centro de uma rede composta por linhas ferroviárias principais, o rio Eyat canalizado, rodovias essenciais e redes elétricas ativas. Um verdadeiro ponto estratégico. E os materiais? Nada menos que 200 mil toneladas de concreto e 20 mil toneladas de aço foram utilizadas nessa estrutura colossal. A construção foi uma façanha titânica. A organização Todd supervisionou cerca de 6 mil trabalhadores, incluindo trabalhadores forçados dos países ocupados, que enfrentavam turnos brutais de 12 horas. O plano era grandioso, uma estação ferroviária à prova de bombas para transportar mísseis diretamente da Alemanha, além de uma fábrica para produzir oxigênio líquido. Mas aí vem o enredo inesperado. Em maio de 1943, a rede da resistência francesa chamada Zero France descobriu o projeto e repassou a informação à Força Aérea Britânica. Graças a essas denúncias, a RAF lançou a Operação Crossbow, bombardeando o local de agosto de 1943 a agosto de 1944. Os ataques implacáveis causaram danos severos, impedindo que essa fábrica da morte atingisse sua capacidade total, embora tenha conseguido produzir algum oxigênio líquido. Mesmo após o fim do uso militar, o verdadeiro propósito do Blockhaus permaneceu em mistério até a libertação da área. Quando os aliados examinaram o local em setembro de 1944, especialistas militares e científicos o investigaram detalhadamente. Planos para reaproveitá-lo nunca se concretizaram, levando ao seu abandono. Em uma reviravolta do destino, esse local, um dia temido, tornou-se um museu aberto ao público em 1973. Reconhecido como monumento histórico pelo Estado francês em 1986, hoje é um lembrete vívido da engenharia de guerra e de como o desespero pode impulsionar a inovação. Quem diria que um lugar construído para atos tão sombrios acabaria por iluminar as futuras gerações? Número 4. Campo de concentração. Mittelbau-Dora. A história não é feita apenas de grandes vitórias ou derrotas. Ela também se compõe de momentos que nos tiram o fôlego e nos fazem perceber o quão complexa é a humanidade. Tome como exemplo o dia 11 de abril de 1945, quando a 3ª Divisão Blindada e a 104ª Divisão de Infantaria do Exército dos Estados Unidos atravessavam a região central da Alemanha. À medida que se aproximavam da cidade de Nordhausen, estavam prestes a descobrir algo muito além de um alvo militar comum. A inteligência já havia alertado sobre um importante local nazista nas proximidades, mas nada poderia prepará-los para o que encontrariam: o campo de concentração Mittelbau-Dora. Esse não era apenas mais um campo, era um centro de produção de foguetes V2, os mesmos que devastavam Londres. Mas não eram só foguetes que se fabricavam ali. O sofrimento humano era produzido em escala industrial. Quando as tropas entraram no campo, o que viram foi horrível. Cerca de 250 prisioneiros, esqueléticos e à beira da morte, haviam sido abandonados pelos guardas da SS que fugiram. Esses sobreviventes, consumidos por doenças, fome e trabalho forçado, eram um retrato vivo da crueldade extrema. Imediatamente, os soldados mudaram o foco do combate para o resgate, organizando uma grande evacuação para oferecer cuidados médicos urgentes. Ouvir sobre as atrocidades da guerra é uma coisa. Ver com os próprios olhos muda tudo. Estabelecido no final de 1943 como um subcampo de Buchenwald, Mittelbau-Dora era o próprio inferno na Terra.
prisioneiros eram forçados a trabalhar até 14 horas por dia, construindo foguetes V2 em fábricas subterrâneas que não tinham nenhuma consideração por condições humanas. A nutrição era praticamente inexistente. Atendimento médico? Quase nulo. E o número de mortos? Assustadores, 20 mil, de um total de cerca de 60 mil prisioneiros que passaram por seus portões. A libertação desse campo pelas forças americanas não apenas revelou o uso brutal do trabalho escravo pelos nazistas, mas também teve papel fundamental na documentação desses crimes de guerra. Número 3. Túneis Hohlhangsanlage em Jersey. Engenheiros construíram uma rede inteira de túneis subterrâneos chamada Hohlgangsanlagen, que significa algo como instalação de passagens em cavernas. Nome complicado, né? Mas esses túneis não serviam para fuga furtiva. Eles foram projetados para proteger tropas e equipamentos dos bombardeios aéreos e reforçar as defesas da ilha. Tudo começou em 1941, depois que Hitler ordenou a fortificação das Ilhas do Canal, que faziam parte do seu grandioso sistema defensivo, conhecido como Muralha do Atlântico. O trabalho foi liderado pela organização TOT, um nome que mais parece banda de música eletrônica do que um grupo de engenheiros. Eles recrutaram todos que puderam: trabalhadores forçados, prisioneiros de guerra e pessoas dos territórios ocupados, além de voluntários e trabalhadores qualificados. As condições eram brutais, especialmente para os trabalhadores forçados, que enfrentavam desnutrição e exaustão. Esses túneis, estrategicamente distribuídos pela ilha, faziam muito mais do que servir de esconderijo. Eles eram integrados às fortificações existentes, conectando bunkers e permitindo que as tropas se movessem com segurança pelo subterrâneo. Os engenheiros escavaram encostas feitas de xisto solto, o que acelerava o trabalho, mas aumentava o risco de desmoronamentos. Depois de escavados, os túneis eram revestidos com concreto para evitar colapsos. Um dos mais notáveis é o Hohlgangsanlage 8, ou HO8, também conhecido como Hospital Subterrâneo Alemão. Inicialmente planejado para servir como depósito de munições e alojamento, no final de 1943 ele foi transformado em hospital, com 500 leitos, sistema de aquecimento, ar-condicionado e até sala de cirurgia. Uma estrutura impressionante. Porém, apesar de todo esse preparo, ele nunca foi usado como hospital de fato. Após a libertação de Jersey, em 9 de maio de 1945, os túneis ficaram abandonados até 1946, quando o governo de Jersey transformou o HO8 em museu. Em 1961, uma decisão judicial concedeu a posse do local aos proprietários do terreno acima, mantendo-o como propriedade privada. Hoje conhecido como Jersey War Tunnels, Túneis da Guerra de Jersey, o museu conduz os visitantes por exposições que retratam o período de ocupação nazista, trazendo esse capítulo intenso da história à vida, uma longa jornada de um bunker de guerra até se tornar o paraíso dos apaixonados por história. Número 2. Projeto Rise na Polônia. Você já ouviu falar do Projeto Rise? Essa colossal operação, cujo nome significa gigante em alemão, foi um ambicioso, embora misterioso, empreendimento subterrâneo da Alemanha nazista, iniciado entre 1943 e 1945. Escondido nas montanhas Coruja, All Mountains, e serpenteando sob o castelo Książ, no que hoje é a Polônia, essa rede de 7 complexos subterrâneos permanece um verdadeiro enigma. Agora, o mais curioso não é apenas o que eles estavam construindo, mas o porquê. O verdadeiro propósito dessas estruturas gigantescas intriga historiadores há décadas. Com a maioria dos documentos originais perdidos no tempo, pesquisadores vêm montando teorias como em um romance de suspense. Alguns acreditam que o projeto pretendia abrigar o quartel-general final de Hitler, preparado para uma guerra que chegasse até a porta de casa. Outros acham que o objetivo era abrigar fábricas de armamento de alta tecnologia disfarçadas. Mas aí vem a parte sombria. A força de trabalho usada nessa construção monumental era composta por trabalhadores forçados, prisioneiros de guerra, pessoas de campos de concentração e outros recrutados à força. Essas pessoas enfrentaram condições indescritíveis: doenças, fome e o trabalho exaustivo em rochas duras e implacáveis. Infelizmente, muitos não saíram vivos,
pagando com a própria vida por um projeto para o qual nunca se voluntariaram. Por muitos anos após a guerra, esses túneis fantasmas permaneceram escondidos, sob a espessa vegetação das Montanhas Coruja, esquecidos pelo tempo e ofuscados por horrores ainda mais amplamente conhecidos do conflito. Mas com o passar das décadas, a curiosidade despertou. Movidos por respeito e fascínio, exploradores locais e historiadores começaram a desenterrar a rede de túneis deixada pelo Projeto Rize. Hoje, alguns desses complexos subterrâneos, como o Complexo Ossovka, apelidado de Cidade Subterrânea, estão abertos ao público. Se você gosta de uma dose de história gelada, essas visitas são imperdíveis. Elas não apenas mostram a impressionante engenharia envolvida, mas também contam as histórias das pessoas que ali trabalharam, oferecendo um lembrete pungente do custo humano atrelado a essas paredes de concreto. O legado do Projeto Rize não é apenas desenterrar o passado, mas manter viva a memória dos que se perderam. Com cada túnel explorado e cada história contada, desvendamos um pouco mais dos mistérios, ao mesmo tempo que homenageamos aqueles que sofreram durante um dos capítulos mais sombrios da história. É ou não é uma história de proporções gigantescas? Número 1. A Bateria Todd. Em setembro de 1944, com a Segunda Guerra Mundial caminhando para seu desfecho, as forças aliadas avançavam pela França, ansiosas para libertá-la do domínio nazista. O alvo? A imponente Bateria Todd, uma instalação de artilharia costeira alemã próxima a Cap Gris-Nez, no norte da França. Essa fortaleza colossal consistia em 4 enormes bunkers, cada um abrigando um canhão naval de 308 mm, capaz de disparar projéteis a mais de 55 km, até alcançar a costa britânica. A missão de neutralizar essa ameaça caiu sobre a 3ª Divisão de Infantaria Canadense, mais especificamente os destemidos Highlanders da Nova Escócia do Norte. Eles batizaram a missão de Operação Undergo, que mais parece nome de reality show do que de uma operação militar. Em 29 de setembro de 1944, a ação começou com a Força Aérea Real, fazendo o que sabe fazer melhor, despejando 2.000 toneladas de bombas ao longo de vários dias para enfraquecer os quase indestrutíveis bunkers. Apesar de transformar os arredores em uma paisagem lunar, as espessas paredes de concreto permaneceram de pé. E então, o que fazem os Highlanders determinados? Avançam sob fogo, com apoio de tanques e lança-chamas, levando calor literal aos soldados alemães entrincheirados. Deve ter sido uma cena e tanto. E definitivamente não o tipo de recepção que os alemães esperavam. Naquela tarde, os soldados alemães, provavelmente consultando seus relógios e percebendo que não havia saída, decidiram se render. E assim, a Bateria Todd foi tomada pelos aliados, encerrando uma das maiores ameaças às embarcações que cruzavam o Canal da Mancha. Avançando para os dias de hoje, um dos bunkers da Bateria Todd trocou seu capacete de guerra pelo chapéu de museu, tornando-se parte do Museu da Muralha do Atlântico. É um lugar onde os entusiastas de história podem caminhar e pensar: uau! Então era aqui que ficavam os canhões gigantes. E aí está. Essa foi a incrível descoberta dos bunkers secretos nazistas, e os itens inacreditáveis encontrados dentro deles. Qual dessas descobertas te surpreendeu mais? Conta pra gente nos comentários. Se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal. Obrigado por assistir e até a próxima.